a nossa aula, então, continuando nossa aula de número 30, segunda parte, multiplicação de números decimais. Então, como já foi explicado na aula de número 29, quando você tem multiplicação de números decimais, você tem que cuidar bastante com a posição da vírgula depois de ter feito a multiplicação. Então, voltando aos exemplos aqui, se eu faço por 1,49 vezes 3,5, efetua a multiplicação normal, como vocês já vinham fazendo anteriormente, as multiplicações. Depois, no resultado final, você vai cuidar o seguinte. Você tem que prestar atenção na vírgula. Então, aqui, ó, o primeiro número ele era constituído depois da vírgula e tinha duas casas. Então, ó, duas casas depois da vírgula. Já o segundo número era 3,5. Você tinha apenas uma casa após a vírgula. O que você vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar na primeiro item que a prof grifou com o segundo. Então, eu tenho duas na parte de cima e uma na parte de baixo. Então, ao todo, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Tá? Somando as duas aqui, então eu vou ter 3 casas após a vírgula. Aí, você vai no resultado final e você vai fazer o seguinte. Então, o teu resultado final está aqui. Ó. Era 5, 2, 1, 15. A resposta final. Como eu sei que eu tenho que deslocar 3 casinhas, a minha vírgula ela está aqui assim, atrás do último número, quando não está aparecendo. Eu sei que tem que deslocar 3 casinhas. De onde que veio esse 3? Da junção dessas duas informações que eu acabei de passar. Então, você está aqui atrás do último número, você vai deslocar a sua vírgula, tá? Quantas casinhas? 3 casinhas para que lado? Para a tua esquerda, tá? Deixa eu só pegar uma setinha aqui. Então, você vai vir com a vírgula para a tua esquerda. Quantas casinhas? 3 casinhas. Por que 3? Já expliquei para vocês. Então, aqui, ó, eu tô aqui. Vai dar uma casinha, vai dar aqui, eu vou fazer um risquinhos. 2 casinhas daria aqui, mas eu tenho que andar mais uma casinha. Então, daria exatamente onde é que ela está. Então, se você prestar bem atenção aqui na ordem do livro, né, no material de vocês, você vai conseguir visualizar ela aqui. Então, eu andei, ó, uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. Então, a minha resposta em multiplicação de números decimais ficou 5,215. Então, dessa aula aqui, o que vocês vão estar postando? Qualquer dúvida, você tem que estar olhando a aula 29, que a prof também explicou multiplicação. Tá? Vocês vão fazer, então, exercícios de fixação, página 44, 45, 46 e 47. Não precisa postar lá no AVA, tá? Dessa vez é só exercício de fixação, para vocês fixarem bem esse conteúdo. O que vocês têm que fazer, então, que vai a nota automática para a prof? Já expliquei em outras aulas como é que vocês têm que estar trabalhando. E cuidado, pessoal, tá? Os ciclos avaliativos, eles são os trabalhos de vocês. Então, eu não sei como é que o professor que vai estar assumindo as aulas da prof, ou a professora vai estar trabalhando com relação a isso. Mas os ciclos avaliativos, eles são somatórios, tá? Então, assim, vai somar o primeiro, vai somar o segundo, vai somar o terceiro, depois a nota final. Então, é importante vocês estarem fazendo. Ele é bem simples. O prof vai até abrir aqui para explicar para vocês. Então, esses de fixação, é só você fazer a leitura e ver o que tem que fazer, multiplicar. Bem tranquilo, tá? Divisão eu vou explicar com mais calma depois. Então, esse ciclo que eu vou estar liberando é esse aqui, ó. Vai funcionar como os outros. Eu vou liberar em PDF, vocês vão estar recortando, colando no caderno e podem colocar primeiro ciclo avaliativo, terceiro bimestre. Porque já vai contar, como já fechou as notas, esse aqui já vai contar para a próxima avaliação de vocês, do trabalhinho do terceiro bimestre, tá? Então, ó, vai ter um probleminha em um posto de combustível, o preço da gasolina estava 3,987. O preço do etanol, 2,865. Quantos reais o etanol estava mais barato em relação à gasolina no posto? Esse mais barato, o que eu quero relacionar? Eu quero saber a diferença dos dois. Então, você vai fazer a continha da diferença, que eu não vou falar agora o que tem que fazer, e marcar qual que é a resposta certa. Lembrando, o cálculo deixa lá no caderno, tá, pessoal? Marcar no sistema, no ciclo avaliativo, você só marca a alternativa como os outros. É bem simples, tá? Aqui também, ó, tem que ler 786 metros. Equivale a quantos quilômetros? Pensa um pouquinho. Essa aqui também, então, ler interpretação, é mais interpretação mesmo. Aí o exercício 4,
você tem que voltar nas páginas anteriores, tinha uma tabela bem grandona que vocês foram preenchendo. Escreva como se lê. Lembra que eu expliquei para vocês o que vem antes da vírgula? A gente faz uma leitura, depois da vírgula você conta quantos algarismos tem para saber se ele vai ser décimo, milésimo ou centésimo. Então aqui também eu tenho um número, eu não vou falar ele aqui, e você vai ter que ver ele e analisar qual das respostas, como é que eu leio esse número, qual é a leitura dele, tá? E a mesma coisa para os outros. Então você vai ter que olhar com bastante atenção e ver o que fica mais fácil para estar fazendo. Como você vai estar preenchendo com os outros ciclos normais, tá? A diferença é que esse aqui vai fazer parte do terceiro bimestre, tá bom? Outra informação bem relevante que fica fácil para vocês estarem trabalhando, lembra que eu falo sempre relaciona com o dinheiro, né? Então o exercício 6 do ciclo vai estar pedindo isso para vocês. Ó, quem é maior? Dos números que estão aqui, qual é maior que 0,13 centavos e menor que 0,4? Lembrando que esse 0,4 é a mesma coisa que 0,40. Nós já vimos nas aulas anteriores. Então, quando você compara dois números depois da vírgula, aqui você tem dois números. Aqui também, faça essa comparação. Tem um exercício que a prof fez para vocês também do livro, que eu falo isso, comento isso bem certinho. Então, quando você tem dois números após a vírgula, aqui também procura sempre deixar dois, fica mais fácil para você analisar os outros valores. Então, pensa assim, 0,13 e aqui você tem 0,40. Qual deles que vai ser maior do que 13 centavos e menor que 40 centavos? Essa aqui não tem conta para fazer, é mesmo olhar. Será que 0,014? Será que 0,60? Põe o zero aqui atrás dele. Será que 0,27? Ou D, 0,118? Ou E, 0,027? Então, qual será que vai ficar ali no meio? Qual deles que fica entre 13 centavos e 40 centavos? Pensem em número decimal relacionado com o dinheiro que fica mais fácil, tá bom? Eu vou explicar uns exercícios anteriores lá do livro também, mas é bem tranquilo, tá? Aqui é mesmo fazer a leitura com bastante atenção, analisar se ele quer saber maior, se ele quer saber o menor. É atenção mesmo. Esses exercícios que não são difíceis. Se errar alguma é por falta de atenção. Conhecimento suficiente para resolvê-los vocês terão, tá bom? Voltando lá para o material. Então, o exercícios da página 44. Então, vai voltar aqui e vai explicar o que tem que fazer em cada um deles. Você tem que ler ele, né? Ó. Quantos reais Nana vai pagar ao comprar a quantidade de bolo de morangos que sua mãe pediu? Prof, mas onde é que estão essas informações? Tem que voltar aqui, né? Aqui, ó. Desculpa, voltou muito. Ó. Agora você vai ajudar a Nana a determinar o cálculo das atividades 5 e 6. Então, os exercícios do livro, o prof vai ajudar, vai explicar eles aqui agora. O que você tem que estar olhando? Ó, número 5, ele fala, ó, nos exercícios 5 e 6 tem que voltar nessa tabela. A5, então. Quantos reais Nanda vai pagar ao comprar a quantidade de morangas que sua mãe pediu? Então, grifa aqui, ó, qual é a informação que eu preciso saber? Eu preciso saber dados que estão informando sobre as morangas. Aí você volta no exercício, aqui na parte de cima. Quantos quilos que ela comprou de moranga? 4,5. Então, 4,5 kg de moranga ela comprou. Aí, eu vou olhar aqui na tabela o preço que custa o quilo da moranga. Tá aqui essa informação, ó. A informação que eu preciso está aqui. Então, o preço da moranga é R$ 1,98. Então, para saber quanto que você vai pagar por 4,5 kg, você tem que fazer a continha de multiplicação. Então, vamos voltar aqui. Você vai fazer o seguinte, vai pegar ó, o preço que a moranga custa, R$ 1,98, vai multiplicar por 4,5. Por quê? Porque você está levando para casa 4,5 kg desse produto. Fazendo a multiplicação, você vai descobrir bem certinho quanto que ela vai pagar pelo preço da moranga. Vai passar lá no caixa e vai dar o valor, tá? Então, esse exercício 5 e o exercício 6, você precisa voltar nessas informações da página anterior, tá? O valor do quilo e o preço que está lá no mercado, digamos assim, e as informações da quantidade que a pessoa está adquirindo, tá bom? Então, o exercício da página da 44 é assim. Da
página seguinte, que é a página 45, você tem que fazer só simplesmente efetuar a multiplicação. É isso que o exercício pede, efetue a multiplicação. Então, você vai armar a continha e vai multiplicar. Um lembrete bem importante, mas se vocês quiserem fazer diferente, para não se perder, fica mais fácil sempre você colocar por primeiro o número que tem mais algarismos. Lembrando que na multiplicação, não importa a ordem dos fatores. Se eu faço 2 vezes 3, vai dar 6. E se eu faço 3 vezes 2, também vai dar 6. Então, não importa qual você coloca por primeiro, sempre o resultado vai dar o mesmo, tá? Na multiplicação. Então, aqui, a recomendação que eu deixo é que você sempre coloque o número que tem mais casinhas. Então, aqui eu tenho 0,5, estou multiplicando por 1,25. Coloque 1,25 primeiro, para depois colocar o 0,5. Fica mais fácil a organização e mais tranquilo para você não se perder, tá? E cuidado com a posição da vírgula no resultado final. Se tiver alguma dúvida ainda, pode estar pedindo pelo chat, ou volta na aula anterior e observa como é que é a posição certinha da vírgula. Se você colocar ela no lugar errado, vai estar errada a sua resposta. Então, tem que prestar bastante atenção, tá? Então, a 7 é a multiplicação normal, a 8 também. O exercício 9 é um probleminha envolvendo multiplicação e adição, tá? É bem importante vocês estarem fazendo. O exercício 10 é igual a 7, multiplicação, para treinar bem, tem que saber bem certinho a tabuada para estar na ponta da língua. E da página 47, vocês terão, então, o exercício número 11, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Porém, o que você tem que fazer? Olha, assinale as alternativas como V ou F. Então, você tem que fazer a continha e verificar. É como se fosse assim, ele te trouxe a operação e o resultado dela. O que você tem que fazer? Faz a continha e deixa no material, não apaga, tá? Faz a continha aqui em cima, onde é que tiver um espacinho, você faz a continha. Por exemplo, a letra A, 2,31 multiplicado por 1,5, o livro está falando que deu 3,465. Será que isso é verdadeiro? Vocês estão olhando da prof, já a sequência certa, mas você tem que fazer a continha para verificar. Faz a continha. Deu verdadeiro? Põe verdadeiro. E assim sucessivamente, tá? Você tem que marcar se ela é verdadeira ou se ela é falso, cada uma das questões que estão aqui. Então, responderam as questões de fixação, então a página 44, 45, 46 e 47, só no livro, tá? Não precisa mandar foto dessas do livro. Aí vocês vão fazer o ciclo avaliativo. O ciclo avaliativo, o prof já explicou aqui, é sobre essas questões também. Eu vou disponibilizar ele em PDF, como das outras vezes, para vocês estarem ou copiando para o caderno. Quem não tem a impressora em casa, pode estar copiando, não tem problema nenhum. Não precisa copiar, quando você copia para o caderno, não precisa copiar as alternativas, ssó copiar a conta, faz e depois marca a resposta certa, letra C. Não precisa copiar todas as alternativas, só aquela que é a correta, tá? E eu quero então, vocês vão fazer os de fixação, vão fazer o ciclo, e eu gostaria que vocês fizessem bastante atenção, tiver um tempinho, né? A leitura dessa parte aqui, do livro de vocês. Está na página, deixa eu só olhar qual que é a página aqui, 47, essa parte aqui, matemática em questão. Que ele vai fazer uns lembretes que eu acho que é importante vocês estarem comentando, analisando o que está escrito aqui, porque às vezes esses números decimais que nós estamos trabalhando agora, lá no ensino médio, vocês farão bastante cálculos com eles dentro da disciplina de física, química, biologia. Então, a matemática de sexto ano, esses conceitos fundamentais que vocês estão vendo agora, vocês vão estar utilizando lá no ensino médio. Então, é bem importante vocês olharem para essa tabelinha aqui e lerem para ver, vocês entenderem um pouquinho melhor o funcionamento dela, tá? A prof pegou aqui aleatoriamente um exercício do livro de vocês lá na página 57, no fechamento de capítulo, para vocês terem uma noção que esse conceito de números decimais também cai em vestibular, concurso público, tá? É simples, é interpretação mesmo. Quem está conseguindo desenvolver bem, quando eu tiver mais para frente, como a matéria que é usada dia a dia, então o exercício 4 fala assim, ó. Aí ele, na mercearia da esquina, ele tem uma tabela. A Maria comprou 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão e 5 de açúcar. E tem uma tabela com o preço. Arroz, R$ 1,20. Que nem aquela da Nana que estão fazendo agora. Feijão, R$ 2,00 e açúcar, 80 centavos. O que você tem que fazer? Pegar cada produto, multiplicar o arroz pela quantidade que você comprou, o feijão pela quantidade... Opa, o arroz está aqui, ó, 5 quilos de arroz. E cada um deles. E o açúcar por 5, tá?
Então, aqui de novo, para o riscópio ficar mais organizado. O arroz, tá aqui o valorzinho dele, o feijão 2 kg e o açúcar 5 kg. Então, você tem que pegar o valor do quilo, multiplicar por quantos quilos você comprou e marcar somar tudo e marcar qual que é a resposta certa.